Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Gente, a gente avisava, né, o feeling ele se mantém, né, Pois é, gente, não demorou muito tempo, a gente imaginava, pela entrevista que o Antônio deu, pelos resultados, pela situação, pela pressão, pelas informações de bastidores, tudo culminava realmente para que o Antônio Oliveira fosse desligado do comando técnico do Corinthians, ainda no dia de hoje. Foi exatamente o que aconteceu no final da manhã, começo da tarde, o clube anunciou que Antônio Oliveira e a sua comissão técnica foram desligados do clube e não trabalham mais no Esporte Clube Corinthians Paulista. Não dava mais, né, gente? A gente falava aqui nas lives, na live de ontem, nos vídeos também, que eu postei desde ontem à noite, na madrugada, apurando informações, conferindo, assim, atentamente as entrevistas pós-jogo, entendendo que realmente não tinha mais condições de continuar. A situação estava insustentável, você tem que analisar a perspectiva nesse momento, você tem que analisar se esse treinador, ele continua tendo um trabalho que tende a crescer, e isso faz a diferença, né, para o dirigente ter cabeça fria nessa hora, porque obviamente é uma tendência natural, né? Quando o time chega na zona do rebaixamento, emenda uma sequência sem vitórias, você pensa, bom, vou trocar imediatamente. Nem sempre esse é o melhor a fazer. Você precisa analisar todo o contexto, né? E esse é o papel do dirigente. Nesse caso não tinha muito o que fazer, não tinha muita saída. Você percebe que o Antônio Oliveira não tem um currículo significativo, você percebe que ele estava abalado, inclusive, sentindo a pressão do cargo, do nível que comandar o Corinthians numa crise realmente muito grande que o clube vive fora e dentro de campo, e você percebia que ele não conseguia mais extrair algo bom do time, que não é tão inqualificável assim a ponto de estar na posição que está. O time tem problemas? Tem. Ele não é o maior culpado? Não. Mas ele tem responsabilidades, e do treinador que a gente espera soluções nos momentos mais complicados. É que ele encontre as soluções mediante um elenco que pode não ser o melhor do mundo, mas é superior a várias equipes que hoje estão acima do Corinthians na tabela. Atlético Goianiense, Juventude, Cuiabá, só para citar alguns, que hoje estão acima do Corinthians. Criciúma. São equipes mais limitadas tecnicamente e que fazem campanhas melhores. Isso tem a ver com gestão, tem a ver com estrutura e tem a ver também, evidentemente, com o trabalho técnico. E é por isso que o Antônio Oliveira não deu certo, porque ele deveria fazer o time jogar mais, ele deveria fazer o time reagir, ele deveria fazer o time ganhar um jogo, pelo menos, para esboçar uma reação. E isso não aconteceu. Por isso o Antônio Oliveira foi desligado. Não é pela derrota no derby, é também pela derrota no derby que torna-se a cereja do bolo. Depois de 13 jogos e apenas uma vitória, de mais de 2 meses sem vencer no Brasileiro e uma perspectiva, como eu disse, muito negativa daqui pra frente. Bom, Antônio Oliveira já é passado, né? E é curioso como as coisas andam muito velozes no futebol, né? Porque já tem rodada daqui 3 dias, daqui 2 dias, o Corinthians está sendo treinado pelo técnico do Sub-20, né? O Danilo foi desligado, então a gente não sabe quem será o interino na quinta-feira contra o Vitória, se que já não terá um novo técnico. E dos nomes especulados, bom, o principal deles, pelo menos aventado por alguns membros da imprensa e pela torcida, é o nome do Cuca. De todas as vezes que falei com o Augusto Melo, o Augusto rechaçou o nome do Cuca exatamente pelo que aconteceu na contratação dele no ano passado. Então, o Augusto entende, ou entendia, desde sempre que eu conversei com ele a respeito do nome do Cuca, de que ele não, vou colocar entre aspas, traria esse problema de novo para o clube. Acho que todo mundo entende, eu também entendo que o Cuca é um bom treinador, mas a gente não pode desconsiderar o histórico. E depois de tudo que aconteceu da passagem relâmpago do Cuca no Corinthians, como que as pessoas que criticaram o Cuca, eu fui um deles, tá? E vocês sabem disso, simplesmente ignorariam o fato agora só porque ele conseguiu um processo a anulação do seu processo, não da condenação, porque ele não foi inocentado, né? É bom que se diga, ele conseguiu anular o processo, mas a gente precisa dizer, nunca foi um impeditivo legal o Cuca trabalhar no Corinthians. É que o Corinthians é diferente de qualquer outro clube. O Corinthians tem uma bandeira de respeito às minas, uma bandeira social muito forte, quer você queira ou não. E isso se reflete no engajamento de parte da torcida, que entende esse histórico do clube. Então é muito provável que o Cuca, ao retornar, mesmo que ele tenha, enfim, conseguido limpar, né, o seu nome perante a justiça, que ele tenha voltado a trabalhar no Atlético Paranaense, é muito provável que ele sofra o mesmo tipo de transtorno ao retornar. E olha a situação que está o Corinthians. Será que o Augusto vai fazer isso de novo?
Acho muito difícil. Acho difícil, inclusive, que o Cuca aceitasse treinar o Corinthians mediante toda essa situação. Mas vamos lá, vamos entender que o Augusto passaria por cima disso e o Cuca também. O Cuca tem uma série de problemas. Eu considero o Cuca um excelente técnico de futebol. De verdade. Acho o Cuca um baita treinador. O problema do Cuca é que ele costuma largar trabalhos no meio do caminho, em andamento. E ele fez isso, gente, em várias equipes, quase todas praticamente. Ele fez isso no Palmeiras na segunda passagem, fez isso no Santos, fez isso no São Paulo, fez isso agora no Atlético Paranaense. E ele tem uma sondagem, né, um namoro com o Cruzeiro que é muito grande para comandar digamos, essa máquina que o Alexandre Matos está montando para o Cruzeiro no segundo semestre. Só que o Fernando Seabra tá lá, tá fazendo um bom trabalho, o Cruzeiro tá bem na tabela, porque se for trocar o comando técnico vai ser o Cuca por lá. Mas ele disse que não tá acertado com ninguém e tudo mais. O fato é que o Cuca no Corinthians traria sim um novo transtorno em termos de pressão. O Cuca não suporta bem a pressão. Ele, ao se ver pressionado, vai embora. Então, eu me pergunto se realmente seria a melhor solução por tudo isso, tá? E a informação que eu tenho é que o Augusto não traria esse problema para o clube nesse momento. Mas vamos lá, posso estar muito errado, o Augusto pode passar por cima de tudo isso, porque o futebol a gente já viu tudo acontecer. Por enquanto, o Cuca está descartado. O Fábio Carilli, informação do Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes, é que o Augusto sondou a situação do Fábio Carilli. Também tenho minhas dúvidas, eu não tenho maiores informações sobre isso, se o Carilli largaria o projeto Santos de recuperação e retorno à Série A e confiança do Marcelo Teixeira para assumir o Corinthians nesse momento, nessa situação. Mas a gente sabe a identificação que o Carilli tem com o Corinthians e sabe também como o Carilli monta boas equipes, chegou até a final do Paulistão com esse Santos que vai disputar a Série B. Fernando Diniz. Segundo meu amigo João Paulo Capelanes, o Augusto Melo sondou o staff de Fernando Diniz e ele teria recusado. Então, Fernando Diniz, que eu até entenderia como algo positivo, eu gosto muito do Diniz, sei que ele tem os seus problemas, sei que é 880, divide opiniões, mas acho que é um cara também de relações humanas, um cara que é meio estourado às vezes, mas eu acho que o psicológico dele pode ajudar nesse momento, na minha opinião. O Fernando Diniz seria uma boa para o Corinthians nessa situação, mas pela informação inicial ele teria recusado. Me parece que o Corinthians está correndo para encontrar uma solução mais rápida e caseira. Não está pensando no estrangeiro, não está pensando numa medida mirabolante, já que estamos em meio à temporada e a situação é emergencial. Trata-se de um técnico bombeiro, ele precisa vir para apagar um incêndio, para o Corinthians ganhar o próximo jogo. Então tem que vir alguém para dar um choque de realidade. O Cuca também costuma perder os seus primeiros jogos, né? Vocês já repararam no histórico do Cuca? Ele começa ajeitando o time, perde 4, 5, 6. Corinthians não tem esse tempo, né? Claro que não quer dizer que vai acontecer de novo agora, né? Mas ele normalmente demora para engrenar. E também é outra situação, outro complicador para o Cuca. Então assim, Cuca, Diniz, Carilli, não tem muitas opções no mercado. Você sugere qual? A gente vai apurar ao longo do dia, trazer mais informações. Esse vídeo é mais para trazer Fiel, terça-feira super agitada aí no Timão, tá? Foi agitada aí as 4 linhas. O Timão anunciou aí, Fiel, a demissão do Antônio Oliveira do comando da equipe aí, que deve receber cerca de 1,6 milhão aí pelo motor decisório, tá? O Timão já monitora o mercado em busca de um treinador novo, sendo que já fez contato aí com o Fábio Carilli e o Ramon Dias, tá? A derrota do Timão aí contra o Palmeiras, né, que combinou na demissão do técnico, contou com um gol irregular, tá? O primeiro dentro do arquival foi validado irregularmente por conta da distância do jogador com a barreira, ultrapassando o limite permitido pela regra, tá? O Hugo se tornou aí o primeiro reforço do Timão para a próxima janela, que se inicia no dia 10 de julho. O goleiro de 25 anos chega por empréstimo do Flamengo até o fim do ano, já realizou o primeiro treino de elenco do Timão, que se reapresentou e de olho na sequência do Campeonato Brasileiro, tá? Então é isso, se você curtiu nosso vídeo, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Vai Corinthians!